Então, continuando aqui nossa manhã do primeiro webinário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Ecologia e Evolução da Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Então, agora, de 11 ao meio-dia, nós teremos a palestra Integrando a Conservação de Ambientes Aquáticos e Terrestres, com o Dr. Paulo Pompeu, que possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre e doutorado em Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Lavras, tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia aplicada à conservação de ambientes aquáticos, atuando principalmente nos seguintes temas: ecologia de peixes, impacto ambiental, usinas hidrelétricas, vazões ecológicas e recursos hídricos. Bem-vindo, professor, e boa palestra. obrigado, eu agradeço o convite e vou falar desse tema, então, que por mais óbvio que pareça, né, o ambiente aquático ele depende intrinsecamente de tudo que está acontecendo ao redor. Muitas vezes as nossas estratégias para conservação são isoladas. Existem grupos muito bem definidos que trabalham com o ambiente terrestre, grupos muito bem definidos que trabalham com o ambiente aquático, e, na verdade, a gente tem que pensar a conservação em conjunto. Então, eu vou desenvolver minha palestra primeiro mostrando tanto que existe um link muito grande entre esses dois sistemas, o terrestre e o aquático, e vou finalizar com um artigo que nós publicamos recentemente, ele foi encabeçado por uma ex-aluna de doutorado, que tem o título justamente Integrando a Conservação de Ambientes Aquáticos e Terrestres, um artigo publicado na Science agora recentemente. Então, a primeira coisa que eu queria provocar a todos é que nós estamos nessa bolinha azul flutuando aí pelo universo, e se por acaso eu fosse um alien chegando nesse planeta pela primeira vez, com base, obviamente, em tudo que eu vivi aqui, em tudo que eu pesquiso, se eu tivesse a oportunidade de pousar num único local, provavelmente eu escolheria, até por afinidade, por trabalhar com ecologia de peixes, eu escolheria um rio. Mas eu escolheria um rio também por um outro motivo. Dependendo do rio que eu fosse pousar, eu certamente teria indicações completamente diferentes sobre o tipo de civilização que ali vive. Então, se eu, por a minha sorte, eu chegasse num rio extremamente limpo, a primeira coisa que me passaria pela cabeça, provavelmente, seria que, se é que existe alguma civilização que usa tecnologia, essa vai ser uma civilização extremamente evoluída, a ponto de conseguir manter o ambiente relativamente íntegro, apesar de todo o seu desenvolvimento. Por outro lado, se eu chegar num rio totalmente poluído e cheio de esgoto, eu saberia que ali está uma população em processo de desenvolvimento, ou uma civilização em processo de desenvolvimento, mas que ainda esse desenvolvimento ele tem se dado às custas da degradação ambiental. O que eu estou querendo fazer com essa figura de linguagem é simplesmente mostrar que um rio, de alguma maneira, ele sintetiza tudo que está acontecendo com aquela paisagem. Então, o rio ele reflete muito bem tudo que está acontecendo ali, e dificilmente alguma região pontual vai refletir tão bem aquilo que está acontecendo numa região muito mais ampla do que um rio. Justamente porque um rio ele é um elemento que drena toda a drenagem, toda a paisagem, né? E por que esses ambientes são tão dissociáveis assim? Bom, além de drenar toda a paisagem, então tudo de ruim que estiver acontecendo ali, toda a poluição vai acabar caindo no rio, o rio também depende intimamente do ambiente do entorno para o seu funcionamento. E aí entram questões, por exemplo, relacionadas ao fluxo de energia. Se a gente tiver, por exemplo, na cabeceira de um rio, boa parte do carbono que vai entrar nessa cabeceira, na verdade, mais de 80%, vai ser, em geral, dependente da mata ripária. Então, a estrutura dessa vegetação ou do ambiente terrestre imediatamente próximo ao rio é fundamental para o funcionamento desse ambiente quando em cabeceira. À medida que o rio vai aumentando de tamanho, um rio de médio porte, vai começar a ter a produção de um carbono autóctone, o rio vai ser capaz de produzir o próprio carbono através das algas, que é essa porçãozinha aqui nesse xadrez, nesse gráfico, mas ainda assim, essa produção de algas vai ser intimamente relacionada ao que está no entorno. Porque se você tiver um aporte muito grande de nutrientes através do esgoto doméstico, essa produção vai se dar de forma acelerada e acontecer o processo que a gente conhece como eutrofização. E aquela matéria orgânica que caiu no rio, nas cabeceiras, ela vai sendo processada, vai sendo fragmentada, principalmente pelos invertebrados aquáticos, e vai chegar nesse médio curso sendo importante aqui também. Toda essa matéria orgânica continua descendo o rio, chega até os rios de maior porte, e aqui o ambiente terrestre ele passa a ser protagonista de novo, porque nos rios de maior porte
eles buscam a matéria orgânica nas planícies de inundação, aquelas áreas terrestres que são sazonalmente alagadas. Então, se a gente entende um pouquinho do fluxo de carbono e de energia nos ambientes aquáticos, a gente já tem uma pista muito grande do quanto que o ambiente terrestre, principalmente o ambiente adjacente, ele é fundamental para o funcionamento do rio. Então, a gente já começa a pensar que não dá para pensar a conservação do rio sem pensar a conservação do ambiente terrestre adjacente. E aí, tem uma questãozinha hidráulica que ajuda também a gente entender como é que o impacto terrestre acaba impactando os ambientes aquáticos. Qualquer rio, a gente calcula a vazão através dessa formulazinha. Serve para calcular a vazão no rio, no encanamento da sua casa, num canal urbano. A vazão é sempre velocidade versus a área. É a área do canal versus a velocidade da corrente naquele ambiente. Então, quando eu faço um corte transversal no riacho, então isso aqui eu estou simulando um corte transversal, essa linhazinha reta seria a lâmina d'água, e essa linha aqui o leito do rio. Então, toda vez que esse leito se estreita, eu tenho uma corredeira, porque eu diminuí a área e, por isso, automaticamente, eu aumentei a velocidade. Para quem já atravessou um riacho alguma vez na vida, sabe que aquelas regiões mais rasas para você atravessar são as regiões com água mais corrente. Você tem uma área menor e, por isso, uma velocidade maior. Já as regiões mais profundas, em geral, são poços. São profundos, sendo profundos, eles têm uma maior área e, por isso, a velocidade vai ser menor. Lembrando que a vazão está sendo constante, porque a quantidade de água que entra aqui é a quantidade de água que sai do outro lado. Então, eu tenho as minhas regiões de velocidade alta e minhas regiões de velocidade baixa. Vamos imaginar que nessa região ocorreu uma mudança bastante abrupta no uso do solo. Eu tinha anteriormente uma paisagem coberta principalmente de vegetação nativa, e eu converti essa paisagem, por exemplo, para uma agricultura mecanizada. Na hora que eu faço essa conversão, como consequência, eu vou ter um arraste muito maior de partículas do solo em direção aos cursos d'água, por motivos óbvios, né? Você não tem mais aquela vegetação protegendo, o impacto da gota de chuva é muito maior, e com isso eu tenho um fenômeno famoso chamado perda de solo, que é até um problema para a agricultura. A agricultura tenta sempre reter o máximo, mas qualquer mudança no uso do solo, quando a gente converte a vegetação natural em alguma outra coisa, em geral, a gente aumenta esse carreamento de partículas para os cursos d'água, do fenômeno que está cada vez mais famoso e que todo mundo conhece, que chama assoreamento. Na prática, qual a correlação entre o assoreamento e essa formulazinha hidráulica que eu coloquei aqui em cima, e essas relações entre velocidade e profundidade do rio? A partícula do solo que é carregada pela chuva, pelo escoamento superficial após as grandes chuvas, é uma partícula de pequenas dimensões, são partículas muito finas. Se são partículas muito finas, elas são facilmente carreadas pelos rios, e elas só vão se depositar quando as velocidades estão mais baixas. Então, no nosso caso, como a velocidade mais baixa é sempre nos poços, essas partículas tendem a se acumular nos poços. Então, o primeiro sinal do assoreamento é a perda dos locais mais profundos. Então, um rio assoreado, em geral, é um rio muito mais homogêneo do ponto de vista de profundidade. Ele tem muito menos variação hidráulica, em geral, ele é um rio mais raso e mais veloz, e ele é atapetado com sedimento fino. Por que eu estou contando isso? Eu estou simplesmente mostrando que tudo o que acontece na bacia de drenagem tende a se refletir no ambiente hidráulico dos riachos ou no ambiente físico dos riachos. Então, quando a gente está interessado na perda de biodiversidade aquática, a gente pode pensar da seguinte maneira: as mudanças no uso do solo vão provocar mudanças no habitat físico do riacho. Eu dei apenas um exemplo, salientando como funciona a hidráulica desse riacho. Na verdade, todo o rio funciona dessa forma. E essas mudanças em condições desses riachos, mas também em recursos, vão, obviamente, acabar interferindo na biota aquática e promovendo, então, mudanças na biota aquática. Então, a partir desse esquema, a gente pode pensar diferentes desenhos experimentais para a gente entender como a degradação do ambiente terrestre acaba influenciando no ambiente aquático. A gente pode, por exemplo, tentar entender como diferentes usos do solo acabam interferindo nesse ambiente físico dos riachos. Foi isso que a gente fez nesse trabalho da Landscape Ecology, há um tempo atrás. E nesse trabalho, o que a gente fez foi buscar a relação entre essas variáveis. A gente tinha uma série de bacias de drenagem na bacia amazônica, tanto no município de Santarém quanto no município de Paragominas, e os nossos preditores eram variáveis do uso do solo. Então, por exemplo, variáveis
que não são afetadas pelo homem, que a gente chama de variáveis naturais ou geográficas ou geológicas, como a área da bacia e declividade, mas também variáveis altamente influenciadas pelas nossas mudanças no uso do solo, como, por exemplo, quantidade de floresta local, quantidade de floresta em toda a bacia de drenagem, quantidade de floresta madura, quantidade de floresta convertida em agricultura, quantidade de interseções da malha rodoviária com os riachos, e quais eram as nossas variáveis respostas? O que a gente estava interessado em entender em o que a mudança do uso do solo alteraria? São variáveis do hábitat físico, como, por exemplo, propriedades da água, propriedades relacionadas ao formato do rio, profundidade, variação de profundidade, substrato, cobertura vegetal, quantidade de madeira. Então, no final das contas, o que a gente buscava entender é justamente como que essa mudança no uso do solo, ou como a degradação do uso do solo vai alterar esse ambiente físico do riacho. E aí nós encontramos uma série de relações significativas, esse é apenas um dos gráficos desse artigo, e vimos, por exemplo, coisas que são óbvias, como, por exemplo, a quantidade de floresta imediatamente ao lado do riacho vai mudar a quantidade de sombreamento e vai mudar a temperatura daquele riacho. Então, isso é uma coisa óbvia, mas para mim ela é extremamente interessante. Você está na Amazônia, um local onde tem muita matéria orgânica dentro do riacho, então os níveis de oxigênio já são naturalmente baixos. Na hora que, cortando a floresta, eu aumento a temperatura do riacho, eu estou abaixando potencialmente muito mais o oxigênio dissolvido. E tem outras coisas que têm relações extremamente próximas, por exemplo, com a comunidade de peixes, como, por exemplo, a relação entre a quantidade de floresta e a quantidade de madeira que eu tenho dentro do riacho. Uma relação que funcionou tanto para Paragominas como para Santarém. Então, fica muito claro que existe uma ligação íntima entre o que está acontecendo dentro do riacho e o que está acontecendo do lado de fora. E aí a gente pode dar um passo seguinte. Como que essas mudanças, então, no uso do habitat influenciam a biota aquática? Por exemplo, os peixes. Então, nesse segundo trabalho, a gente estava interessado justamente nessas relações. Ele tem uma ênfase na legislação, porque a gente queria saber o quanto que o que tem de mata ciliar acaba mudando na comunidade de peixes. Esse foi um trabalho publicado na Journal of Applied Ecology. E nesse trabalho, o que eu queria trazer é uma parte muito específica dele, que está inclusive no material suplementar, não é a ênfase direta desse trabalho, é a relação entre a abundância de algumas espécies. No caso, eu selecionei aquelas espécies que perdem abundância com a degradação ambiental, com algumas características físicas do riacho, aquelas características que foram alteradas por mudança no uso da terra no outro trabalho, no trabalho anterior. Então, a gente pode selecionar, por exemplo, esse gráfico, que mostra que essa espécie de peixe, é um gimnotiforme, é uma espécie de sarapó, ela diminui em abundância à medida que aumenta a predominância de substrato fino e areia, que é justamente aquele substrato que é carreado para o rio quando se tem a conversão do uso do solo. E isso na Amazônia, onde naturalmente você tem muito mais substrato fino, se a gente está falando de uma bacia sedimentar. Mesmo lá, a mudança no uso do solo é capaz de aumentar a predominância desse substrato fino e fazer com que algumas espécies diminuam muito em abundância. Um segundo exemplo, mais relacionado à característica física do riacho, é essa espécie aqui, é um caraciforme, um Hemigramus, onde a temperatura do riacho, quando ela aumenta, ela joga a abundância dessa espécie lá para baixo. É provavelmente uma espécie que depende de níveis elevados de oxigênio dissolvido, ou a sua biologia está de alguma forma ligada à temperatura um pouco mais baixa do que aquela que acaba ocorrendo quando você desmata no riacho. Finalmente, tem mais uma espécie aqui, mais um gimnotiforme, mais um sarapó, que ele acaba mudando muito a sua abundância toda vez que você muda a quantidade de floresta. Então, ele só aumenta de abundância quando a cobertura de floresta é extremamente elevada. Seja a floresta na APP, seja a floresta num buffer muito mais amplo, no caso aqui, no buffer de 500 metros ao redor do córrego. Ele responde muito prontamente ao aumento da floresta. Então, essas três espécies são espécies que provavelmente seriam eliminadas com a conversão de boa parte da paisagem em pasto ou num cultivo agrícola qualquer. Tá? Esse mesmo trabalho traz algumas espécies que se comportam de maneira diferente. Elas são favorecidas toda vez que você converte a paisagem numa mudança antrópica do uso da terra. Bom, esses são exemplos de algumas dessas relações. Só que não só a mudança no uso da terra, ela muda através de mudança no habitat físico. Ela pode mudar também através, por exemplo, do tipo de material que é consumido pelos peixes.
a fonte primordial de carbono. E existe uma metodologia que é extremamente útil para a gente entender essas mudanças no fluxo de energia, que é a metodologia dos isótopos estáveis, principalmente o isótopo estável de carbono e de nutriente. Isótopo estável de carbono vai ser uma molécula de carbono que tem basicamente as mesmas funções de qualquer molécula de carbono normal, que tem 12 nêutrons, mas ela vai ter um nêutron a mais. E ela a gente chama de isótopo estável porque ela não é radioativo. O carbono 14 é um isótopo de carbono que não é estável, porque ele é radioativo e ele degrada com o tempo. A molécula normal do carbono é o carbono 12, mas existe também o carbono 13. Tá? E ele existe em mais ou menos 1% do carbono na Terra, ele é um carbono 13. Por que isso é útil? Se eu estou me alimentando de uma planta que tem uma determinada fração de carbono 13, a minha assinatura de carbono 13 vai ser praticamente a mesma da planta. Tá? Então, eu reflito aquilo que eu estou comendo. E cada tipo de planta, ela vai acumular uma quantidade diferente de carbono 13. Por exemplo, o capim C4, que é o capim africano que a gente tem na paisagem, ele acumula muito mais carbono 13 do que as plantas C3, como, por exemplo, as árvores nativas do Brasil, das florestas ciliares. Então, avaliando a quantidade de carbono 13 que eu tenho num peixe ou num inseto aquático, eu consigo saber se o carbono que ele se alimentou veio da mata ciliar ou se veio, por exemplo, de uma área de pastagem. Existe também o nitrogênio, que também é um outro isótopo estável que a gente usa muito, e o nitrogênio vai falar da posição trófica do indivíduo. A gente acumula o nitrogênio enriquecido da mesma maneira que a gente acumula metal pesado. Então, a partir desses dois isótopos, a gente consegue também entender como as interferências humanas estão afetando os ambientes aquáticos. No caso desse trabalho, que ele foi publicado na Aquatic Ecology, a gente comparou riachos drenados por pasto com riachos drenados por vegetação natural. E a gente pegou uma espécie exótica de peixe e tentou entender como que esses diferentes usos da terra vão alterar esse fluxo de energia nesses riachos. Dá para ver que são riachos muito diferentes, o riacho 1, 2 e 3 são riachos bem mais preservados, tem pelo menos a mata ciliar relativamente intacta, enquanto que o P1, P2 e P3 são riachos extremamente degradados, onde a pastagem chega praticamente na beira desse riacho. Escolhemos, então, uma única espécie de peixe para tentar refletir o quanto que essa mudança na Terra mudava esse fluxo de carbono e energia dentro desses riachos. É uma espécie exótica, que é o Quinodus moencausa, e a gente viu que, dependendo do tipo de ambiente, o ambiente A aqui, ele é um ambiente natural, enquanto o ambiente B é um ambiente sob influência de riacho, e a gente vê que muda muito. Essas barrinhas é o tipo de alimentação que o bicho está se alimentando, é tanto o tipo de alimentação quanto a frequência no ambiente, dá para ver pela disposição de barrinhas que a alimentação muda completamente, mas o mais interessante é que a assinatura de isótopo estável, tanto de carbono, que está aqui no eixo X, que é o tipo de carbono que está entrando no sistema, quanto de nitrogênio, que é a posição trófica dos indivíduos, existe uma mudança entre esses dois ambientes. Então, a gente vê que não só você pode estar eliminando algumas espécies e favorecendo outras, como também você pode estar mudando todo o fluxo de energia. Então, a forma como o riacho funciona muda também. Então, na hora que a gente entende essa relação tão forte entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático, aqui esqueci dessa figurinha, no final desse artigo a gente acaba mostrando como muda todo esse fluxo de matéria e energia, né? Então, é tanto para o sistema natural acima quanto o sistema antropizado abaixo. Na hora que a gente entende que os ambientes terrestres e os aquáticos são tão interligados, a pergunta que fica é: será que também as estratégias de conservação não deveriam ser interligadas? Será que a gente não está incorrendo em erro quando a gente pensa, por exemplo, em parques nacionais, geralmente só pensando no ambiente terrestre, ou então alternativas de conservação só para o ambiente aquático? Será que as duas coisas não têm que trabalhar juntas? Se eu preservo um rio sem pensar na bacia de drenagem, talvez eu não esteja, de fato, preservando esse rio. Né? E se eu pensar num parque nacional sem imaginar no contexto dos ambientes aquáticos, será que eu vou ser efetivo em conservar as espécies aquáticas? E aí, então, a partir dessa pergunta, mas também de um desenho experimental que a gente vinha construindo aos poucos, através daqueles 2 primeiros artigos lá na Amazônia, a gente, então, reuniu um grupo grande que trabalha tanto com grupos terrestres quanto com grupos aquáticos, é por isso que esse trabalho tem tantos autores assim, para imaginar, será que é possível estabelecer estratégias integradas de conservação, pensando tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático? E será que dá para a gente maximizar a conservação se a gente pensar esses 2 grupos, ou esses 2 grandes grupos,
de forma concomitante, ao mesmo tempo, em vez de pensar só na conservação de um ou só na conservação do outro? Então, o que a gente fez foi escolher 3 grupos terrestres, que é aves, besouros rola-bosta e plantas, e imaginar para bacias na Amazônia, esse é o município de Santarém, fizemos também para Paragominas, mas eu trouxe aqui só o de Santarém para ficar um pouco mais didático, e fizemos o mesmo estabelecimento de prioridades para conservação para 3 grupos aquáticos, peixes, odonata e EPT, que são um grupo de vertebrados aquáticos, efemeróptera, precóptera e tricóptera, que são indicadores muito bons de qualidade de água. Quando a gente faz um mapa de prioridade de conservação para cada um desses grupos isoladamente, a primeira coisa, se a gente prestar atenção, a gente vai perceber, é que existe muito mais coerência entre os grupos que estão na mesma linha, entre os grupos terrestres, do que entre eles e o aquático. Então, se a gente parar para pensar em como que estão essas corzinhas, por exemplo, dá para ver que para o ambiente terrestre, essa extremidade à direita, ao norte aqui, ela é bastante importante para os 3. Enquanto que essa região central aqui, ela tem relativamente pouca importância. Já para os bichos aquáticos, acontece o contrário. Essa região aqui em cima à direita não tem tanta importância, enquanto existe meio que uma região triangular, meio esquisita aqui nessa asa, parece uma ave, né? Município de Santarém. Essa asa esquerda aqui tem essa região central bastante importante. Então, de cara, a gente vê que tem muito mais coincidência na prioridade de conservação entre grupos que vivem no mesmo meio, grupo aquático e grupo terrestre, do que entre eles. A partir, então, desse mapa de prioridade para conservação, a gente se fez a seguinte pergunta. Se eu preservar baseado em ave, quanto que eu preservo de rola-bosta? Ou se eu preservar baseado em ave, quanto que eu preservo de planta? E vice-versa, se eu preservar em planta, quanto que eu preservo dos dung beetles, ou quanto que eu preservo de ave? A mesma coisa a gente fez para o ambiente aquático, isso a gente chama de conservação incidental. Então, assim, eu preservo um, e de lambuja, quanto que eu preservo do outro? E a gente fez o contrário também. Se eu preservar um grupo aquático, quanto que eu preservo de cada grupo terrestre? E qual foi o resultado desse exercício? O resultado é o seguinte. Se eu avaliar um grupo terrestre em relação a outro grupo terrestre, eu consigo preservar praticamente 100%. E isso fica relativamente óbvio para a gente na hora que a gente viu aquele gráfico anterior, que tem muito mais coincidência entre o grupo terrestre entre si e entre o grupo aquático entre si. Esses 3 gráficos é porque a gente fez esse exercício partindo do princípio que dá para preservar 10% da área, que é o verdinho claro, que dá para preservar 20% da área, que é o verde intermediário, e 30% da área do verde escuro. Então, é mais ou menos óbvio que se eu preservar 30% da área, eu vou ter muito mais chance de coincidir a preservação de um grupo no outro. Então, é por isso que sempre esses box plots eles vão aumentando em eficiência de conservação, porque agora eu estou preservando 30%, por exemplo, da área de ave, enquanto que isso preservou de dung beetles, por exemplo. Então, terrestre preserva muito de terrestre. Aquático também preserva muito de aquático, por conta da mesma coincidência. Mas na hora que a gente avalia a preservação do terrestre em função do aquático e vice-versa, a coisa muda de figura. Se eu me basear nos grupos terrestres para preservar o aquático, eu vou preservar muito pouco do aquático. Eu vou preservar menos de 40% do aquático. E de forma bastante interessante, se eu preservar o aquático e ver o que eu preservo de terrestre, eu preservo muito mais. Bom, aí eu que trabalho com peixe, eu adoraria, e faço isso, obviamente vou fazer aqui, dizer que se você tiver que escolher um grupo para estudar, estuda o aquático, que com ele você vai preservar muito mais terrestre do que o contrário. Não é o objetivo principal desse trabalho, não. Depois eu vou mostrar o objetivo principal no slide seguinte. Mas é verdade, o terrestre ele preserva muito, desculpa, o aquático preserva muito mais o terrestre do que o contrário. E não é difícil da gente entender isso, lembrando daqueles trabalhos anteriores que eu apresentei. Porque o terrestre, ele acaba dependendo o aquático acaba dependendo demais do terrestre. Tudo que acontecer naquela bacia de drenagem vai refletir no aquático. E não necessariamente o contrário. Se eu julgar uma poluição pontual dentro do ambiente aquático, eu não necessariamente vou mudar o ambiente terrestre. O ambiente que sofre alagamentos vai sofrer duramente. Mas aquele topo da bacia, pouco importa se o riacho está poluído ou não, que o topo da bacia preservado ele vai manter a sua fauna. Mas se eu detonar o topo da bacia, certamente o meu riacho vai sentir. Então, por isso, preservando o aquático, eu tenho um efeito muito mais positivo no ambiente terrestre do que preservando o ambiente terrestre, eu vou ter sobre o ambiente aquático. E aí já é interessante colocar
que as nossas estratégias de conservação, mesmo em nível governamental, na hora que a gente pensa no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a gente tem muito mais ações pensando em parques nacionais, em função, por exemplo, de grandes remanescentes de vegetação, do que pensando estritamente no ambiente aquático. Então, a gente já começa a ver que pode ser que tenha algum problema nessa integração de preservação entre esses dois ambientes. Mas esse trabalho, o que ele tentou fazer é o seguinte: apareceu um negocinho aqui que não era para aparecer, então vocês fingem que vocês não estão vendo isso que está em amarelo, tá? Esse trabalho, ele apresenta uma forma de pensar na preservação das duas coisas ao mesmo tempo. E foi feito toda uma modelagem estatística de forma que é possível a gente preservar quase tudo dos dois. Então, vamos entender o que esse gráfico aqui ele está mostrando. Aqui, a gente tem no eixo Y o quanto a mais de biodiversidade aquática a gente consegue preservar. Porque o nosso objetivo, a gente viu que o grande gargalo é preservar a biodiversidade aquática, preservando também a terrestre, né? Então, aqui é quanto que a gente consegue preservar mais de biodiversidade aquática e aqui perdendo quanto de biodiversidade terrestre. Então, essa curvinha azul, ela é a conservação integrada, quando você tem os dois dados, de biodiversidade aquática e terrestre ao mesmo tempo. E o que a gente conseguiu ver é se você tem as duas informações ao mesmo tempo, tanto de fauna terrestre como de fauna aquática, eu consigo ter estratégias de conservação onde eu preservo 400% a mais de fauna aquática, perdendo praticamente nada em termos de preservação de fauna terrestre. Então, com pequenas mudanças em onde preservar da fauna terrestre, eu consigo maximizar em 400% a minha eficiência em preservar a fauna aquática. Então, eu tenho um ganho gigantesco. O problema é que eu preciso da informação do ambiente aquático e preciso da informação do ambiente terrestre. E essa informação, que devia estar aparecendo só agora, esse textinho aqui em amarelo, essa informação nem sempre é disponível. E a gente tem muito mais informação em escala de paisagem do ambiente terrestre, de grupos terrestres, como, por exemplo, aves, mas mamíferos também, do que do grupo aquático. E aí a gente fez a seguinte pergunta: se eu simplesmente incluir uma variável que a gente sabe que é extremamente importante para o ambiente aquático, que é a conectividade, se eu simplesmente julgar a conectividade nesse modelo, quanto que eu preservo a mais de biodiversidade aquática, perdendo um pouco do ambiente terrestre? Então, a gente viu que o nosso modelo foi capaz de aumentar em 200% o ganho em preservação de ambiente aquático, simplesmente incorporando ao ambiente terrestre a conectividade dos rios e colocando a conectividade dentro desse mesmo modelo. Então, no final das contas, a grande mensagem desse trabalho é: vamos tentar ter dados dos dois grupos ao mesmo tempo, que a gente vai ser muito mais eficiente em conservar. Mas se não for possível e a tomada de decisão tiver que ser feita em curto prazo, e muitas vezes ela tem que ser feita em curto prazo, vamos pelo menos incorporar algumas métricas que são importantes para o ambiente aquático, no caso a conectividade aquática, que só de fazer isso a gente vai aumentar muito a nossa eficiência em estabelecer boas unidades de conservação ou bons locais que são prioritários para a conservação. E aí eu vou terminar com outro trabalho que também tem a ver com isso, é um trabalho cheio de autores, mais uma vez, que a gente teve que reunir um grande banco de dados, que, na verdade, tenta entender quanto de mata ciliar eu preciso preservar para preservar o ambiente aquático. Só que agora, eu não vou mostrar os gráficos do trabalho, não. São gráficos tão complexos quanto os gráficos anteriores. A gente entende cada um dos gráficos que eu apresentei aqui, mas o tomador de decisão ou a população que precisa ser informada sobre os custos ambientais de você converter um pedaço de terra de vegetação natural numa grande plantação, ela precisa ser informada de uma maneira diferente. Então, eu vou apresentar agora uma sequência de slides que vai falar do resultado desse trabalho de uma maneira completamente diferente, de uma maneira muito mais acessível para a população, porque não adianta nada a gente saber que dá para integrar a conservação terrestre e aquática se a gente não souber informar isso de uma maneira mais acessível para a população. Então, o Renato Dalla Corte, que é o primeiro autor, ele bolou junto com a equipe dele uma forma de apresentar esse trabalho que eu também faço parte. E que é o seguinte: a gente começa explicando que a vegetação no entorno dos cursos d'água, a preservação dela é essencial para a saúde e a diversidade dos ecossistemas. E que no Brasil, felizmente, uma parte dessa vegetação já é legalmente protegida pelas áreas de preservação ambiental, que são as APP. Só que um único tamanho de APP, será que ela preserva todos os ambientes aquáticos? Será que, dependendo do bioma que eu estou trabalhando, ou do tamanho do riacho, eu não precisaria de uma área de proteção ambiental maior ou menor? E será que não variaria dependendo de características de cada bioma brasileiro, do grupo de organismos
analisado, da proximidade dessas áreas ao riacho. E a boa notícia que esse trabalho traz, então a gente tem a preocupação de informar a população a boa notícia, é que quanto maior a APP, maior é a proteção das espécies. E a gente informa que se a gente tiver apenas 50% de mata ciliar preservada, pequenas alterações nesses 50 metros vão causar muitos problemas para a fauna aquática. E esse risco chega a ser se a gente manter pelo menos 50 metros de vegetação preservada, a gente diminui até em 4,5 vezes a chance de perder uma espécie. E como que a gente pode proteger, então, se você tem interesse em proteger o ambiente aquático? Então, a gente tem que manter atividades agropecuárias longe da vegetação próxima do riacho, isso pode trazer grandes benefícios. Estados e municípios, eles podem definir APPs maiores baseadas em estudos regionais, e esse trabalho, ele traz indicativos de quanto deveria ser preservado, e seria muito interessante incentivar a conservação dessas áreas marginais, incentivando esses proprietários, então, a protegerem APPs maiores do que a lei exige. E, eventualmente, a gente teria que criar, inclusive, formas financeiras de retribuir esse agricultor que forneceu, que acabou protegendo uma APP um pouco maior. Então, no final das contas, a gente precisa não só definir formas de integrar a conservação dos ambientes aquáticos ou terrestres, mas também formas de sermos eficientes em como comunicar esse resultado científico à sociedade em geral. Eu já estou caminhando para o final da apresentação, mas eu quero terminar com um slide que eu uso em muitas palestras, que eu acho que é um slide que demonstra muito bem como a gente não tem sido eficiente, não só em estabelecer prioridades para a conservação, mas também em transformar isso em políticas públicas eficientes. Esses dois mapas de Minas Gerais, eles são mapas produzidos pelo Zoneamento Ecológico e Econômico de Minas Gerais. Esse mapa já tem 6 ou 7 anos, mas a situação não mudou muito. E o que a gente tem aqui é o seguinte: à esquerda, a gente tem o grau de conservação do estado de Minas Gerais. Quanto mais vermelho for a área, mais bem preservada essa área está. E aí entra a integridade da vegetação, erosão, qualidade de água. Então, tem uma série de métricas integradoras aqui. O que a gente pode preservar, e Minas Gerais ele é um estado interessante, porque ele representa muito bem o Brasil. Minas Gerais é meio que uma miniatura de Brasil. Então, no Brasil, a gente talvez teria padrões parecidos, mas o que a gente pode ver é que se a gente cortar o Triângulo Mineiro, que é esse narigão de Minas aqui, em direção à divisa do Espírito Santo e Rio de Janeiro, basicamente a maior parte do que está preservado está aqui para cima. Essa grande mancha vermelha aqui é a Serra dos Pinhaços, que a gente tem a região do norte de Minas, enquanto que boa parte do que está mais degradado está tanto no Triângulo Mineiro quanto no sul de Minas, que é onde eu vivo. Eu vivo aqui perto dessa regiãozinha aqui, um pouquinho mais bem preservado, na cidade de Lavras. Tem outras coisas interessantes, eu poderia ficar um tempão aqui em cima desse gráfico. Por exemplo, essa área vermelha que destaca aqui no sul de Minas, entre o sul de Minas e o Triângulo Vermelho, e o Triângulo de Minas, o Triângulo Mineiro, é o Parque Nacional da Serra da Canastra. É óbvio que os parques nacionais acabam tendo uma função espetacular dentro desse contexto. Beleza. Então, vamos deixar esse mapa um pouquinho de lado agora. Vamos para o mapa do desenvolvimento humano em Minas Gerais. Agora, o que está vermelho não é bom. Agora, o que está vermelho é ruim. São aqueles locais que eu tenho um desenvolvimento humano mais precário. Quais são as variáveis que entram dentro desse desenvolvimento humano? Acesso à educação, mortalidade infantil, pobreza, distribuição de renda, acesso à justiça, coisas desse tipo. Então, o que a gente consegue ver? Mais uma vez, se a gente traçar aquela linha, cortando o Triângulo Mineiro em direção à divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, a gente vai ver agora que aquelas regiões que têm mais preservação são as regiões que têm menor desenvolvimento humano, onde você tem mais mortalidade infantil e coisas do tipo, como eu já havia comentado. Enquanto que o Triângulo Mineiro e o sul de Minas são regiões muito mais avançadas, onde se espera que a qualidade de vida da população esteja melhor, pelo menos acesso a serviços básicos como saúde, justiça e educação, que são os maiores componentes. Bom, quando a gente entende o gráfico da esquerda da conservação e o gráfico da direita de desenvolvimento humano, a gente pode falar um monte de coisa. A única coisa que a gente não pode falar é que Minas Gerais está realizando algum tipo de desenvolvimento sustentável, porque o desenvolvimento humano, ou a melhoria de qualidade de vida da população com base nesses quesitos, tem se dado a partir da destruição do meio natural, né? Então, a gente já pode, inclusive, ver algumas exceções que são os piores do mundo. Se você pegar a bacia do Rio Doce, onde teve o acidente ambiental de Mariana, por exemplo, a bacia extremamente degradada, que teve um corte muito abrupto a partir das primeiras siderurgias na década de 50 e 60, que é essa bacia aqui. Por que ela está nos piores dos mundos? Porque ela não tem preservação, ela está extremamente degradada, mas mesmo a degradação da bacia do Rio Doce não resultou na melhoria da qualidade de vida da população.
Então, esse é o pior dos mundos, né? Mas, em geral, o que a gente vê é que os locais mais degradados são os locais com maior acesso à saúde e educação. Então, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é, temos que fazer alguma coisa diferente. Então, uma das coisas que a gente pode tentar fazer para melhorar é comunicar melhor à população o tipo de ciência que a gente vem fazendo e também integrando melhor a nossa conservação de ambientes terrestres e aquáticos, que vai ser bom para todo mundo. Gente, o que eu tinha para falar é isso. Bom que eu deixei bastante tempo para perguntas. Espero que existam perguntas para serem feitas. Obrigada, doutor Paulo. Eu acho que o pessoal ficou um pouco tímido, né, aqui nas perguntas, mas a gente recebeu alguns comentários, que essas informações são super importantes, essas questões, né, que o senhor levantou aqui. A professora Luísa comentou o que demonstra a necessidade de estudos multidisciplinares para aferir a efetividade na conservação em uma certa área protegida. Ela faz esse comentário da sua palestra. A Sandra Hartz fala que foi muito bom, né? A Márcia Roca também elogiou bastante seu trabalho. E assim, deixa eu ver se tem mais. A Adriana Takaco. Márcia Roca está pedindo um autógrafo. Acima dela tem uma pergunta. A Adriana Takaco faz a pergunta, né? Na sua opinião, que tipo de interferência humana é o que mais impacta a conservação dos ambientes, tanto aquático quanto terrestre? Ó, perguntinha de $1 milhão, né? Bom, eu particularmente tendo a responder mais ligado à questão de geração de energia e hidroeletricidade. Não só porque faz parte bastante do meu campo de pesquisa, mas porque se você consegue, é mais fácil de você evitar problemas do uso da terra do que evitar problemas com geração de energia. Se você tiver uma mata ciliar de 100, 150 metros, você vai conseguir atenuar bastante os efeitos da mudança do uso da terra em cima dos riachos. A mata ciliar, ela tem um efeito buffer muito importante para a conservação dos ambientes aquáticos, e dependendo dessa largura, ela vai funcionar como corredor ecológico, garantir fluxo gênico entre as unidades de conservação pensando nos ambientes terrestres. Então, você consegue contornar um pouquinho. E mesmo as unidades de conservação pensadas para o ambiente terrestre, elas funcionam bem. A gente tem poucas unidades de conservação, mas elas mantêm aquelas espécies que precisam de uma extensão maior, caso dos grandes predadores, você mantém boa parte das espécies raras. Mas uma hidrelétrica num riacho, ou no riacho ou no rio, né? Ela é um tipo de fragmentação que não é resolvido por mecanismos de transposição, que na maioria das vezes são inócuos. Você transforma completamente o ambiente de uma forma que ele dificilmente é recuperável. O dano que você tem quando você converte um rio num reservatório, ele é exatamente o mesmo e totalmente comparável ao dano de transformar uma floresta em um pasto. O tipo de simplificação e mudança de fauna é absolutamente igual. E enquanto uma poluição, por exemplo, doméstica, você pode batalhar para o esgoto ser tratado, uma vez que uma grande hidrelétrica está construída, você pode até remover essa hidrelétrica. Você pegar, os Estados Unidos hoje remove mais barragens por ano do que constrói. Então, eles já estão num processo de trazer o rio para o ambiente natural. Mas a gente não fez isso no Brasil, vai demorar a fazer, a resistência da população é grande, e não é um negócio simples. Grandes barragens dificilmente vão ser removidas, que é um processo extremamente complexo. Então, eu tendo a achar que o estrago do barramento é o maior de todos. É o mais difícil. Por outro lado, é o que você mais consegue, que você também consegue, de alguma maneira, atenuar com planejamento, mantendo grandes trechos de rios livres. Então, há formas de contornar o impacto de hidrelétricas. O problema é que nem isso nós temos conseguido fazer. Está difícil convencer os órgãos governamentais, as agências geradoras de energia, a manter, por exemplo, em cada bacia, um grande trecho de rio livre de barramento. Então, eu tendo a achar que o barramento ele é o que acaba sendo o maior dano em curto, médio e longo prazo. A gente tem outra questão da Adriana Takaco. Poderia falar sobre o impacto das PCHs na conservação? É gigantesco. E ele é um impacto que tem que ser pensado de forma cumulativa, né? As pequenas centrais hidrelétricas, eventualmente, uma central hidrelétrica isolada numa bacia, localmente traz pouco problema. Mas se todas as cabeceiras forem barradas ou as barragens forem dispostas em sequência,
isso vai ser um problema bastante grave. E a modificação ela é grande em todos aqueles sentidos que eu apresentei. O fluxo de energia muda completamente, dentro do reservatório você muda completamente também o ambiente físico. A jusante da barragem, pelo reservatório reter sedimentos, você muda esse ambiente físico também. Então, o impacto propaga muito para a jusante, né? Então, realmente são impactos muito grandes e que a gente ainda está aprendendo a avaliar. A maior parte dos relatórios de impacto ambiental são muito superficiais nessa avaliação de impactos de pequenas centrais hidrelétricas. O Marcelo Aranha pergunta: o porte do rio interfere significativamente? Interfere. Eu estou imaginando que seja com relação à natureza do impacto, né? Um impacto de mudança de uso do solo, por exemplo, da perda da vegetação ripária num riacho, tende a ser maior do que num rio grande. Isso, pelo menos, do ponto de vista local. É claro que se a bacia toda tiver a mata ripária pouco preservada, ela vai sambar do mesmo jeito. Já o impacto de esgoto doméstico tende a ser um pouco menor no rio de maior porte do que no rio de menor porte. Então, o porte do rio, com certeza, interfere. Já a fragmentação no rio de maior porte tende a ser mais complicado do que no rio de menor porte. O controle de cheias no rio de grande porte tende a colocar a comunidade toda em colapso. Você não tem mais o pulso de inundação, que é a principal fonte de carbono. Já no riacho de pequeno porte, se você controlar esse pulso, talvez o impacto não vai ser tão grande, porque a comunidade depende muito mais do que vem da mata ripária, e não necessariamente do que o rio traz durante as cheias. Então, depende sim. Vai depender com certeza. Tá sem áudio, Michele. Gente, desculpa, eu fecho para você falar e acaba. A professora Sandra, ela faz uma pergunta, né? Daria para reunirmos medidas de conectividade terrestre com aquática? Eu acho que sim. Eu acho que não só daria, como faz todo sentido. Porque a gente já tem uma legislação que obriga a preservação da APP, e a APP potencialmente é dos melhores corredores, né? Principalmente até pelo acesso à água. Então, elas tendem a ser um corredor bastante efetivo para a fauna. E existem vários indícios disso, né? A gente tem um parque muito importante aqui em Minas Gerais, que é o Parque do Rio Doce, onde a gente tem uma das últimas populações de onça pintada dentro da Mata Atlântica em Minas Gerais, e de vez em quando essas onças pintadas vão aparecer lá perto do Governador Valadares, lá no Baixo Rio Doce. Então, certamente, essas onças estão descendo pela mata ciliar do Rio Doce. Então, dá para ver que realmente a fauna usa a mata ciliar como corredores ecológicos. Então, acho que faz todo sentido trabalhar conjuntamente. Temos outra pergunta aqui do professor Alexandre. Paulo, como ictiólogo, sempre defendo peixes como melhores indicadores. Mas, nesse caso, os anfíbios que vivem nos dois ambientes não seriam melhores? Boa pergunta, Alexandre. Um abraço para você. Eu acho que as duas coisas elas estão juntas, porque o peixe ele vai refletir muito bem também o que acontece na mata ripária. Eu acho que a gente tem muito pouco trabalho em anfíbio como indicador no Brasil. A gente eu tendo a achar, apesar de conhecer menos a literatura de anfíbio, que a gente tem um grupo maior trabalhando com peixes, então acaba dando essa tendência, né, de ter mais trabalhos. Mas os anfíbios, eles têm algo de indicação que o peixe geralmente não tem. Eles são mais sensíveis para mudanças atmosféricas também, chuva ácida. Então, se a gente for colocar a poluição atmosférica no meio, apesar dela também atingir o curso d'água, porque tudo vira chuva e vai cair dentro d'água do mesmo jeito, os anfíbios eles são um componente importante. Eu acho que boa parte dos grupos, se você for estudar a fundo a biologia, você vai arrumar uma forma de trabalhar com eles como bioindicadores. Todos eles vão ter o seu papel, e a gente escolhe um ou outro como praticidade, até porque cada pesquisador vai escolher um grupo para conseguir realmente entender de forma melhor toda a biologia, mas os anfíbios são fundamentais também. Não diria que são melhores, acho que eles são tão bons quanto e vão trazer aspectos adicionais, sem sombra de dúvida. Bom, temos outra pergunta aqui, do José Marques Souza do Nascimento. Doutor Paulo, qual sua avaliação sobre a comparação dos resultados desse trabalho com os limites estabelecidos por lei para a proteção das APPs? Estaríamos evoluindo para a necessidade de reformulação dessa lei? O trabalho que eu apresentei, que eu mostrei a relação das condições físicas com a abundância de algumas espécies de peixe, o trabalho basicamente discute isso. E a gente aponta várias questões do Código Florestal que são bastante sensíveis, porque ele
com a última mudança no Código Florestal, agora a extensão da mata ciliar não depende só da largura do rio, que faz bastante sentido do ponto de vista da influência do exterior para o que está acontecendo dentro do ambiente aquático. Agora depende do tamanho da propriedade também. Então, se tiver propriedade muito pequena, você pode ter rios que dependeriam de uma largura muito maior de mata ciliar, tendo legalmente a ser preservado uma porção muito pequena. Então, tem muitos pontos a serem mudados, sim. Eu acho pouco provável que exista uma revisão disso em curto prazo. Inclusive, eu acho que se a gente, mesmo com o Código Florestal, com todos os problemas que ele traz, se a gente tivesse uma tentativa de fazer com que o Código Florestal fosse realmente cumprido, já era um grande ganho. Se a gente tivesse um processo, um incentivo muito grande para a regularização das áreas de APP, a gente teria um ganho sobremaneira. Então, talvez a gente tivesse que trabalhar com isso primeiro, antes de pensar em reformulações. Se a lei, que mesmo não sendo boa, fosse cumprida, a gente já estaria numa situação melhor. Excelente. A professora Luísa também faz um comentário e perguntas, né? O desenvolvimento humano tem sido pautado na destruição dos sistemas naturais. Na sua opinião, os direitos da natureza, a natureza como pessoa jurídica defensável, poderia contribuir para minorar os impactos negativos? Um contraponto na conservação versus desenvolvimento? Eu não tenho dúvida. Eu concordo totalmente. Sei que o Equador, por exemplo, tem uma legislação bastante avançada nesse sentido, né? Não sei se é na Constituição, me parece que sim, que trata dos direitos da natureza. Eu acho que está muito distante do que o cidadão comum pensa, infelizmente, mas eu acho que esse é o caminho, sim. Não tenho a menor dúvida. O Adalto de Souza Ribeiro fala: a teoria do Prêmio Nobel, Economia de Kuznets, foi destruída pelo Dr. Paulo. A degradação ambiental tende à redução com o aumento da qualidade de vida, IDH, uma hipérbole, né? Não se aplica ao Triângulo Mineiro, né? Dizendo que não se, na verdade não é uma pergunta, ele faz uma afirmação, né? E não se aplica, na verdade, no caso, ao Triângulo Mineiro. Eu conheço essas teorias, e engraçado que eu tendo a concordar com elas também. Eu acho que depende da escala, de onde é que você está, sabe? Eu acho que a gente não pode assumir como totalmente verdade que necessariamente você vai ter melhor qualidade de vida se você destruir o ambiente. Eu acho também que é uma hipérbole, concordo totalmente. Você chega em alguns países desenvolvidos, mas aí existe várias armadilhas nesse tipo de raciocínio. Você chegar em alguns países desenvolvidos, à medida que eu fui em alguns congressos no exterior, o que muito me chamava a atenção é que você tem países extremamente desenvolvidos onde os rios são limpos, algo que está cada vez mais raro aqui no Brasil. Então, quando eu fui pesquisar sobre esses rios, eles passaram por processo de degradação como os nossos estão degradados. Então, ao longo do nosso desenvolvimento como sociedade, a gente passa num momento onde a degradação ela é gigantesca, mas depois, se a gente fica rico o suficiente para ter dinheiro para investir em tratamento de esgoto e preservação, a gente retorna e muda totalmente o cenário. Acho que nós estamos, historicamente, no pior cenário no Brasil, onde a gente começou a desenvolver destruindo, mas não necessariamente isso vai continuar avançando sempre no mesmo sentido. Por outro lado, o fato dos países desenvolvidos conseguirem hoje ter preservação ambiental num certo nível bastante interessante e ter qualidade de vida, isso se deu também na transferência das atividades mais poluidoras para os países em desenvolvimento. Então, por exemplo, Londres tinha um problema de poluição atmosférica gigantesca no começo do século. As fotos são aterradoras. Os caras morriam de doença respiratória com frequência. Hoje, Londres, a atmosfera é altamente respirável. O que eles fizeram? Eles solucionaram o problema? Não. Tudo aquilo que gerava aquela poluição, hoje está gerando poluição na China. E eles simplesmente importam. Então, assim, a engrenagem dos sistemas produtivos é extremamente complexa, então a gente tem que tomar cuidado para não ser muito simplista. Então, as coisas não são ou 0 ou 1, né? Agora, que existem formas da gente conseguir conciliar, e essa conciliação passa muito pelo estabelecimento das áreas prioritárias para a conservação, e a gente tem que saber como estabelecê-las justamente por isso. O que não dá tem coisas que são irreversíveis. Desmatamento na Amazônia, por exemplo, é praticamente irreversível. A poluição de um rio, não. Então, sobre esse ponto de vista, o esgoto doméstico ele é muito menos pior do que o desmatamento. Esgoto doméstico, em 5 anos, se você resolve aquele problema, a fauna volta. A gente tem visto, por exemplo, na bacia do Rio das Velhas, que drena Belo Horizonte. Belo Horizonte começou a tratar o esgoto, você tem uma mancha de biodiversidade avançando em direção a Belo Horizonte dentro do rio.
Em compensação, para você renaturalizar uma área desmatada, demora muito menos tempo. Né? Mas, assim, eu concordo, eu acho que o prêmio Nobel não está errado, não. Quem sou eu para peitar um prêmio Nobel? Mas eu acho que os caminhos não são únicos. E quando a gente visualiza Minas Gerais daquela forma, o que tem que chamar a atenção é a forma como nós estamos fazendo está levando a esse padrão que é terrível. Mas há como fazer diferente. O Adalto começou uma apresentação aí, mas não pode, né, gente? O professor Alexandre Clisteni está agradecendo a sua resposta e falou que foi só uma provocação e que ele concorda plenamente. Outra questão aqui, do José Etan de Lucena Barbosa. Paulo, estou aqui na Paraíba recebendo água de Minas através da transposição do Rio São Francisco. Como você analisa essa perspectiva quanto à conservação da bacia na perspectiva da introdução de espécies cada vez maior no Nordeste setentrional? Na verdade, isso é o maior impacto da transposição, né? Além de você tirar a água do São Francisco, que já está fazendo falta ao Baixo São Francisco, que não tem mais cheias naturais, né? E com a transposição isso fica muito mais difícil de você promover a recuperação desse sistema. Você está pegando uma bacia que tem 200 e tantas espécies e jogando numa série de bacias do leste, tem um monte de espécie endêmica, e esse é o maior impacto, sem sombra de dúvida. O triste da transposição é que teriam outras soluções, né? Poderiam ter, se o problema é a dessedentação humana, poderiam ter soluções locais tão eficientes como, e a gente sabe que parte é a demanda, inclusive, para água de irrigação e várias outras questões. Mas o que mais me entristece nessa história toda, e isso tem a ver também com o problema das hidrelétricas, é que o rio e os peixes, eles são vistos muito mais como recursos do que como biodiversidade. Você pega a fauna terrestre, pega aves e mamíferos, é tudo fofofauna, né? É tudo a gente quer preservar, é muito fácil você convencer alguém a preservar um mico-leão dourado, é fofofauna. Você faz lá, vende bicho de pelúcia, beleza. Peixe não, peixe é gostoso frito, né? A gente pode pescar, mas não pode caçar. É óbvio que tem lógica nisso, o recrutamento é muito mais eficiente, a fecundidade é gigantesca. Eu não estou falando que tem que proibir a pesca ou temos que parar de comer peixe, não. É preferível comer peixe do que comer boi, que causa um desmatamento muito maior, sem sombra de dúvida, do ponto de vista ambiental. Mas o fato de peixe ser visto como um recurso, no final das contas, para a população, importa pouco se eu tenho um rio com 200 espécies nativas, ou se eu tenho um rio cheio de espécies exóticas, mas que pelo menos estão em abundância suficiente para eu continuar pescando. Tanto é que o pescador que não conhece nada de biodiversidade, muitas vezes o pescador amador, ele joga o tucunaré independente do impacto do tucunaré, ele quer uma espécie esportiva para ele pescar. E a mesma coisa com a água. Se eu tenho água, não importa. Faltou água para o São Francisco, não tem problema, eu desvio a água do Tocantins, que é a próxima etapa, né? Começou a ser estudada. Eles querem pegar peixe da bacia do Tocantins, que aí já tem 500 espécies, e jogar para o São Francisco para compensar a água que está sendo jogada no Nordeste. Então, no final das contas, a biodiversidade conta muito pouco. E conta muito pouco para a população também. Isso eu acho muito triste, assim. Infelizmente, em várias palestras, eu escuto perguntas, infelizmente não, que bom que a pessoa está perguntando, mas por que precisa desse tanto de espécie? Que diferença faz? Se tiver o que para eu comer, pelo menos, beleza. Então, assim, é tilápia? Não tem problema, tilápia é uma delícia mesmo. Então, assim, é complicado, e é por isso que a gente tem que aprimorar a nossa forma de comunicar a ciência para a população em geral, e fiz questão de deixar aquele trabalho do Dalla Corte lá, porque eu acho que tem que caminhar para isso, né? Não sei se vai adiantar, não. Eu ainda tenho dúvidas se para a população biodiversidade fará a diferença, mesmo estando consciente daquilo ali. Eu tenho dúvidas, mas o caminho é educação, é o único, não tem outro, né? Com certeza. Lauren Ruppel ele colocou o ponto, mas eu acho que é uma pergunta, né? Apesar do grande impacto gerado pelas PCHs, como você vê o ganho de áreas de compensação? Caso não tivesse o empreendimento, essas áreas não seriam asseguradas. Observação, não estou defendendo as PCHs, só estou dizendo uma das justificativas que os empreendedores dão. Uhum. É claro que áreas de compensação são uma alternativa. Você tem um impacto e você compensa de outra forma. O grande problema é que é compensado de uma forma que não está ligada ao impacto gerado. Eu não conheço nenhuma PCH que propôs transformar um rio em rio de preservação, mudar o regulamento para não permitir construção de PCHs naquele rio como medida compensatória. Aí sim, você estaria preservando um rio que você detonou o outro. Mas é muito fácil, você compra uma área de vegetação, na maioria das vezes
uma área com inclinação extremamente elevada, que faz com que seja dificilmente aproveitado para a agricultura, preserva aquele morro lá cheio de vegetação, beleza, compensei meu impacto. Mas quem você está degradando, que é a fauna aquática, não foi compensado de forma alguma. Mas é um caminho, a compensação ela é uma opção. Mas, sim, né, eu acho que não é argumento. Principalmente com o advento de energia solar e outras formas de geração, eu acho que o argumento da necessidade de energia devagarzinho está caindo por terra, né? O ambiente urbano, ele faz um comentário. Parte desses países desenvolvidos conseguiram exportar a degradação ambiental do seu consumo para países periféricos mais pobres, como o Brasil. Isso aí. Deixa eu ver mais pergunta da Priscila, professora Priscila. Paulo, tivemos e teremos palestras que abordam restauração, recomposição florística e faunística dos ecossistemas. Na situação atual, como matas ciliares destruídas e rios defaunados, né? Qual a sua opinião sobre essas práticas em relação à recomposição dos rios? Uhum. Eu vou falar com relação à degradação em geral. A gente viveu uma experiência aqui em Minas Gerais, que eu tive a oportunidade de participar, que o Rio das Velhas era extremamente poluído pela poluição de Belo Horizonte, 4,5 milhões de pessoas na grande BH, julgando esgoto, e você tinha um rio praticamente morto por 300 quilômetros após Belo Horizonte. Belo Horizonte, quando começou a tratar o esgoto, e no primeiro ano após o início do tratamento, mais de 15 espécies já tinham recolonizado essa área, que era uma grande mancha morta, e esse processo de recolonização vem acontecendo ano após ano, de maneira bastante rápida. E ele acontece de maneira bastante rápida, porque existe um afluente do Rio das Velhas, que é relativamente bem conhecido, que é o Rio Cipó, que drena o Parque Nacional da Serra do Cipó. É um rio bastante bacana e esse parque é espetacular. Então, esse rio sozinho, ele tinha a capacidade de manter quase que toda a fauna de peixes original do Rio das Velhas. Bastou tratar a água, que a recolonização foi imediata, de maneira muito rápida. Então, eu acho que a grande necessidade de termos parques nacionais e rios de preservação é darmos chance para o futuro. A gente não vai conseguir recuperar tudo logo, mas vai chegar no momento onde a recuperação vai ser questão de sobrevivência nossa. Eu não tenho dúvida que daqui, não sei se 20, 50 ou 100 anos, nós vamos olhar atrás e falar assim, como fomos capazes de matar tanto rio construindo barragens? E vamos começar a destruir essas barragens num processo que já começou em outros locais. Só que não vai adiantar nada destruir essas barragens se não houverem afluentes preservados que vão possibilitar a recolonização daquelas espécies. Isso vale a mesma coisa para o ambiente terrestre. O Parque Nacional vai ter essa função também no futuro. Então, eu acho que, desde que a gente tem as áreas-fonte, o resultado desse processo de reabilitação pode ser espetacular no futuro. Temos aqui uma última pergunta da professora Márcia Roca. Como fazer a opinião pública, num país com sérios problemas em educação básica, não ver os rios como um sistema de encanamento? Eu acho que não sei. Bom, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que contar com muita coisa. Eu acho que a gente se aproximar dos meios de comunicação é fundamental. Eu acho que a gente tem que contar com a mídia. Eu acho que a televisão ela tem um papel fundamental junto com a escola também. Eu acho que a educação é a única saída. Eu não sei se ela vai resolver tudo. E eu vou contar uma coisinha, uma provocação que eu fiz para meus alunos. Eu estou com minha disciplina condensada da pós essa semana, que é de Ecologia e Conservação de Ambientes Aquáticos. Inclusive, meus alunos estão assistindo essa palestra, porque eu falei assim, nossa, como é que eu vou dar a palestra? Eu falei assim, não, bobagem, basta eles assistirem que eles estão assistindo a aula do mesmo jeito, né? Eu fiz uma provocação para eles, que eu acho que cabe nesse ambiente, eu jamais faria numa sala de aula para aluno, mas esse ambiente é um ambiente propício para isso, que é o seguinte, eu acho que não tem saída sem ser educação, a educação é fundamental, mas às vezes eu questiono o alcance da educação por um motivo muito simples. Se eu pegar os meus colegas que trabalham com conservação, ecologia e conservação, imaginar os 100 professores que eu conheço mais, não são muitos aqueles, por exemplo, que têm mudado o padrão de alimentação, por exemplo, consumindo menos carne de boi, pensando no desmatamento. Não são muitos que pensam num carro menor para emitir menos carbono na hora de ir para a universidade trabalhar. São pouquíssimos os que substituíram por bicicleta. Se quem mais tem acesso à informação e está mais que educado não muda o estilo de vida, por que eu vou esperar que, educando a população, o pessoal vai agir de forma diferente? Então, é só uma provocação, é óbvio que não tem saída sem ser educação, mas eu fico pensando o que a gente tem ao longo do nosso processo evolutivo que mudou o nosso cérebro, que mesmo sabendo de tudo, a gente não muda a nossa forma de agir. Tem alguma outra coisa por trás que eu não sei como resolver. Por isso que eu temo que o alcance da educação seja limitado. Não sei se falta
a água bater no pescoço para a gente mudar, não sei o que é, se é só em momentos de crise extrema que a gente muda o nosso comportamento, eu não sei, eu acho que isso é para o pessoal da psicologia da educação, eu não consigo avançar muito nesse debate, mas me preocupo. Quando eu faço até um exame de consciência de que eu mudo na minha vida, eu preocupo bastante. Excelente, doutor Paulo. O pessoal está aqui comentando, ótimas reflexões. A Carla Barbosa fala o seguinte: pensei também nas áreas de brejo, que são tão importantes para a biodiversidade, que são tão negligenciadas. Sem dúvida. O Cleverson Silva, show de perguntas e respostas. Parabéns pela apresentação, doutor Paulo. Bom, e vários elogios aqui. Obrigada, professor, pela sua palestra, que foi ótima mesmo. Ótimo, excelente palestra, parabéns. Obrigado, eu que agradeço. Precisando também. E bom sucesso aí nos outros seminários aí para vocês. Obrigada. Valeu, Paulo, muito obrigado. De nada, gente. Foi ótimo. Um abraço. Até mais. Até mais.